Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Dr. Júlio Pínola. Eu sou o Dr. Júlio, neurologista, neurofisiologista clínico e médico do sono. Hoje nós vamos começar falando de sono. Então eu vou passar para vocês todos as 6 coisas que vocês deveriam saber sobre a apneia do sono. Então, a primeira pergunta que os pacientes normalmente, depois de diagnosticados, me fazem é: quando e por que surgem as apneias obstrutivas do sono? Então, na maioria das vezes, as apneias surgem quando a pessoa é criança, surge na infância, na verdade. Então, isso é mediado por fatores genéticos. Existe uma predisposição genética, existe uma carga hereditária para que a pessoa desenvolva a apneia do sono. E existem alguns fatores que contribuem para a apneia do sono. Um dos fatores que contribuem, vejam bem, eu estou dizendo fatores que contribuem para a apneia do sono. Uma delas é o depósito de gordura na faringe. Tá? Então, os pacientes que são obesos, eles não necessariamente têm a apneia do sono. Tá? Não existe essa relação direta entre a apneia do sono e obesidade. Mas aqueles pacientes que têm apneia do sono e que estão obesos, ocorre um acúmulo de gordura na região da faringe e isto reduzirá, como vocês podem ver, o espaço onde o ar irá passar, contribuindo para uma piora dos eventos apneicos. Um outro fator, e esse fator ele é mediado geneticamente e até por fatores externos também, que é a mandíbula, o queixo muito pequeno, que nós chamamos medicamente de micrognatia, ou o queixo colocado muito para trás, que nós chamamos de retrognatia. Então, isso, de acordo com a carga hereditária, a pessoa pode nascer com um hipodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento da mandíbula fica limitado. A mandíbula é o queixo, tá? Ele fica reduzido e a pessoa tem esse espaço muito reduzido por esse osso muito pequeno, que não permite a passagem do ar. Ou então esse osso colocado, a pessoa nasce com esse osso para trás, que é o que nós chamamos de retrognata. Tá? Existe também um outro fator, por exemplo, que é a perda do tônus da musculatura da faringe. Isso normalmente pode ocorrer depois dos 50, 60 anos. Tá? Ou seja, o sujeito tem a sua apneia e com a perda desse tônus, a apneia se acentua em muito. Por exemplo, nas mulheres, sobretudo após a menopausa, tem uma perda da proteção dos hormônios estrogênio e progesterona, com o aumento da testosterona, e aí ocorre um aumento das apneias, uma manifestação maior das apneias. Tá certo? Um outro motivo, sobretudo nas crianças, são as amígdalas aumentadas. Aí eu digo amígdalas e adenoides, porque ambos são estruturas linfáticas, são estruturas de proteção do nosso organismo. Mas quando essas estruturas são muito grandes, elas acabam reduzindo a passagem do ar pela faringe e, consequentemente,
produzindo as apneias, tá certo? Então, dando sequência, qual o mecanismo pelos quais a apneia obstrutiva se dá e onde esse processo todo ocorre? Então, mais um videozinho para a gente poder ver isso. Então, na pessoa normal, vocês observam que o ar entra pelo nariz, pela boca, passa pela faringe e alcança a árvore pulmonar. Para quê? Para que ocorram as trocas. O oxigênio entre no nosso organismo e o gás carbônico saia do nosso organismo. Tá certo? Essa musculatura, que é a musculatura da faringe, quando nós estamos dormindo, elas respondem da seguinte forma. Aqui tem uma série de receptores na parede da faringe. Esses receptores percebem que está entrando o ar, eles dilatam, eles aumentam de tamanho e ficam duros. E aí o ar, consequentemente, consegue passar naturalmente e ir até os pulmões, tá certo? Notem que passa tranquilamente, a faringe se abre, se fecha, mas não ocorre grandes obstruções, tá? Então, uma pessoa respirando normalmente, vocês veem que há a projeção do palato mole, do ocioide, onde a língua está ancorada. Agora, quando ocorre a apneia obstrutiva do sono, ou seja, essa estrutura muscular fica muito flácida. A pressão atmosférica é sempre maior do que a pressão intrafaríngea. Então, quando nós puxamos o ar, a tendência é que ocorra o fechamento, naqueles casos onde a musculatura está flácida, não está responsiva. E aí ocorre a obstrução da passagem do ar. Tá certo? Então vocês notem que o ar ele não passa e, consequentemente, não chega aos pulmões e não realiza as trocas necessárias, fazendo com que o paciente acabe se despertando muitas vezes à noite para poder respirar. Esse fenômeno que nós chamamos de microdespertar, que dura pouquíssimos segundos, 15 segundos. Para quê? Para que a pessoa consiga respirar e aí ela volta a dormir, tá? Então, esse mecanismo é um mecanismo pelo qual se dá a apneia do sono. Agora vocês notem bem, em nenhum momento eu falei a respeito de septo nasal, eu não falei de nariz grande, de nariz pequeno. Por quê? Porque o processo da apneia não se dá no nariz. O processo da apneia se dá lá na faringe, que é um músculo que não tem estrutura óssea para suportá-lo. Então, tomem cuidado com aqueles profissionais que dizem para vocês que a apneia ocorre porque você tem um desvio de septo importante. Tomem cuidado com esses profissionais. Quais são os sintomas que um paciente que tem apneia do sono vai apresentar? Então, normalmente, o primeiro chamariz de que o paciente tem apneia do sono é a presença do ronco. O ronco vai trazer uma série de dificuldades para o paciente, dificuldades essas, de um modo geral, do ponto de vista social. Então ninguém quer dormir do lado do sujeito, a esposa não quer dormir mais do lado do sujeito, porque ela também não consegue dormir. Isso eu estou dando exemplo no caso do homem, mas o inverso é verdadeiro, tá? Um outro sintoma importante é o que nós chamamos de nictúria. O paciente acorda muitas vezes à noite para urinar. Um outro sintoma é o sono não restaurador. Então o paciente acorda pela manhã cansado, ele percebe que o sono dele não foi reparador. Um outro sintoma que pode surgir é a dor de cabeça na nuca.
Normalmente essa dor de cabeça, ela acontece logo ao acordar e no final da manhã, de um modo geral, ela se esvai, ela desaparece sem necessidade de tomar nenhum medicamento. Um outro sintoma que esses pacientes apresentam é a irritabilidade, o mau humor, sobretudo pela manhã. Mas normalmente isso transfere para o dia todo. Então são aquelas pessoas mal-humoradas, tem uma rigidez e tudo está ruim. Por quê? Porque elas também apresentam sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Notem bem, eu estou falando em sintomas ansiosos e sintomas depressivos. Eu não estou falando em ansiedade e não estou falando em depressão. Eu estou falando em sintomas ansiosos e depressivos. Uma outra situação que surge é a falta de concentração. O paciente não consegue se concentrar. E uma vez que ele também não consegue se concentrar, a memória vai para o sal. A pessoa também não consegue memorizar, sobretudo a memória de curto prazo. Então são esses, de um modo geral, ainda tem outros sintomas que podem surgir, mas de um modo geral são esses os sintomas que acompanham os pacientes com a apneia do sono. E como que eu vou descobrir que eu tenho apneia do sono? De um modo geral, nós vamos descobrir através do exame de polissonografia. Então aqui eu estou mostrando para vocês um laboratório de sono com uma cama. Aqui estão os equipamentos, os polissonógrafos. Aqui o equipamento de tratamento, que é o CPAP ou BiPAP, né? Então é um quarto bastante amplo, bonito, adequado, que vai fazer com que o paciente durma confortavelmente. Apesar de nós sabermos que durante esse exame serão colocados eletrodos, sensores, e isso acaba interferindo um pouco no sono do paciente. Mas isso já é contabilizado, tá? Então, e por que eu dei esse exemplo do laboratório de sono? Porque esse é o padrão ouro. Ah, mas pode fazer em casa? Pode, mas eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque não vai haver interferência do técnico durante o exame. O que eu quero dizer com isso? Se soltar um eletrodo, se soltar um sensor, esses ficarão soltos e nós vamos perder esses parâmetros. Ou seja, nada poderá ser corrigido. E uma noite na qual você perde determinados parâmetros importantes, você perde o exame. Tá? Ok? Então, qual a relação da apneia com as doenças cardiovasculares? Já é sabido de longa data que existe uma relação muito íntima entre a apneia do sono e pressão alta, hipertensão arterial, arritmias cardíacas, ou seja, batedeiras no coração, alterações no ritmo do coração. 3. Infarto do miocárdio. É sabido que muitas vezes o paciente dorme, tem apneia e não acorda porque infartou à noite e morreu. 4. Insuficiência cardíaca. Isso tudo nós estamos falando do coração, tá? Também o coração cansa de trabalhar subindo o morro, porque cada apneia que dá é pouco oxigênio que entra, é mais trabalho para o coração bombear sangue para órgãos nobres, como o cérebro, os rins. Derrame, AVC, também é uma condição muito comum nos pacientes que têm apneia do sono. E para ficar só nas doenças cardiovasculares, por último, a insuficiência renal crônica. Então essas são as relações entre a apneia do sono e as doenças cardiovasculares. Quais as modalidades de tratamento que existem para a apneia obstrutiva do sono? Nós temos como modalidade de tratamento
os dispositivos avançadores de mandíbula, que são aparelhos confeccionados pelo dentista para tratar esse tipo de distúrbio. Mas note bem, existe uma indicação muito própria. Não é para todo paciente que tem apneia do sono. Existem critérios para a indicação desse dispositivo avançador de mandíbula. Uma outra modalidade de tratamento, inclusive a modalidade de tratamento padrão ouro, é o CPAP ou o BIPAP. Uma outra hora eu vou explorar um pouco melhor essas modalidades de tratamento. Uma terceira modalidade de tratamento é o procedimento cirúrgico. Nós temos múltiplos ou variadas cirurgias que podem ser feitas nesses pacientes, mas tem uma indicação muito precisa, muito precisamente, muito cuidado com aqueles profissionais que indicam tratamento cirúrgico para tratar a apneia, porque esse não é o tratamento padrão ouro e, se feito de maneira errada, vai trazer consequências gravíssimas. E por último, uma modalidade de tratamento que está ainda em pesquisa são os sensores colocados na língua. São sensores que fazem na língua, na verdade não, na faringe, né? Eles são sensores que vão fazer com que esses músculos se dilatem durante o processo da respiração durante o sono. Então eles funcionariam mais ou menos como um marca-passo. Mas isso ainda está em processo de estudo, ainda não é utilizado clinicamente, na rotina clínica. Então, meus amigos, o que eu queria apresentar para vocês hoje seria isso. Fiquem atentos a novos vídeos, um grande abraço e fiquem com Deus. Se vocês curtiram esse vídeo, deem um like, compartilhem com seus amigos. Grande abraço!